Fala geral, começando aqui mais um episódio do Arquibancada, seu podcast sobre cultura e muito mais, sempre sob o olhar da arquitetura e do urbanismo, que é a nossa paixão em forma de carreira. Eu sou o Deusleno Braga, direto de Teresina, e juntinho comigo, Edmo Campos. Fala Edmo, como é que tá, meu querido? E aí, cara, tudo bem? Mais um programa gravado presencialmente, programas especiais. É um de vários, né? Mais um de vários. É isso aí, estamos preparando coisas bem legais pra vocês, exatamente como o episódio de hoje. Bom, mas antes de entrarmos no tema do programa de hoje, vamos lembrar uma notícia nada agradável, que são as fortes chuvas que estão fazendo sofrer Recife e região. E infelizmente as chuvas estão se tornando um problema cada vez maior para nossas cidades. Isso mesmo, cara, uma pena, cara, uma problemática em todo o Brasil, né? A cidade de Recife vem sofrendo bastante, né? E demais lugares também. É isso mesmo, e nós aqui já abordamos no Arquibancada essa problemática das chuvas e das águas urbanas. E foi em qual episódio, Edmo? Episódio 7, com a professora Ticiane Pessoa. Na verdade, um episódio aula, né? Que todo arquiteto deveria ouvir e compartilhar. Realmente, esse foi um excelente programa e, como você disse, foi uma aula da Ticiane. Ela arrasou mesmo. É um programa bem interessante para saber sobre esse tema da drenagem urbana, né? Então, no programa número 7, você encontra lá várias informações a respeito das águas urbanas. Também falamos dos processos de urbanização de nossas cidades e como isso contribuiu para o problema que está aí agora acontecendo com as águas urbanas. Exatamente, e também como cada um pode ajudar nesse processo, né? Na melhoria da qualidade da drenagem urbana nas nossas cidades. Esse é realmente um tema muito complexo e necessita da participação de todos para encontrarmos uma solução. Pois é, pessoal, o episódio está disponível aí em todas as plataformas. Muito bem, é isso, recadinho dado. E então, Edmo, sobre o que é o programa de hoje do Arquibancada? Cara, hoje é um episódio muito especial. Vamos falar sobre cinema novamente, mais uma das nossas paixões, aliada à arquitetura, né? Então, hoje o tema é arquitetura em cinema. Top 5 filmes. Mas olha só que beleza. Episódio de listinha. Olha que galera safada. Ver se a gente consegue um engajamento aí. Vamos ver. Será clickbait? É clickbait sim, cara. Poderia ser até mais. Pois muito bem, e quem nós convidamos para essa brincadeira de hoje? Cara, a gente chamou aqui para esse programa sobre cinema e arquitetura nossos colegas, também amantes da sétima arte, o Áureo Júnior, arquiteto e designer, que também está presente no nosso episódio 11, Conceito Criativo e Ancestralidade. Muito bom. E também o Paulo Stefanas, arquiteto e ilustrador, que já é cadeira cativa aqui no programa. Já participou do episódio 1, Vida de Estudante de Arquitetura, e o episódio 13, Apresentação de Projetos em Arquitetura. E é isso. Muito bem, e os recados de sempre, confiram os nossos episódios no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, na nossa página do Podbean e também no YouTube. É só chegar lá, assinar o nosso feed e você vai receber atualizações dos episódios toda vez que tiver episódio novo no ar. E lembrando que o Arquibancada se escreve ARQ, de arquitetura, né? E bancada, Arquibancada. Pode procurar no Google que você vai acabar achando. E não esqueçam de avaliar o programa com 5 estrelas, viu? Isso, no Spotify e também no Apple Podcast. É isso aí. Vai lá, dá 5 estrelas, porque a gente faz o Arquibancada com muito carinho pra vocês. Valeu. E compartilhar também, quando você tiver um programa interessante, compartilha com teu amigo, com tua amiga, familiar, enfim, todos. E se você não gostar de algum episódio, pode compartilhar com seu desafeto também. Eu acho que vai ser difícil encontrar um... Modéstia à parte. Acontece, né? Vai que tem. Vai que... Todo mundo que se preze tem um hater, né? A internet tá aí pra isso. E o Twitter também, principalmente o Twitter, né? Principalmente o Twitter. Então é isso, geral. Fiquem agora com um episódio super especial sobre cinema e arquitetura. Top 5! Vamos lá. Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem é parceiro do Arquibancada? Básico Escritório Compartilhado. Você, arquiteto, designer ou profissional liberal, precisa de um espaço para realizar seu trabalho com conforto e toda a estrutura? Venha conhecer nosso coworking. Vá lá e desfrute das facilidades do mundo do coworking. Básico, um espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui. E para maiores informações sobre Básico Escritório Compartilhado, os links e contatos estarão na descrição do episódio. E quem está aqui conosco hoje, Edmo Campos? Novamente, 2 retornos, cara. É isso aí, mais retornos. Estamos tendo figurinhas repetidas neste álbum, hein? A era dos retornos. Retornos de Saturno. O eterno retorno. Exatamente. O Áureo Tupinambá Júnior,
arquiteto, enfim, dispensa apresentações. Já esteve com a gente no episódio 11, 10, não lembro. 11, né? Muito bom. Sobre criatividade, processo criativo. A minha data, né? O dia que eu nasci. É? Olha aí. Olha aí. Datas em números simbólicos aqui, sempre. Sempre, eu adoro isso. E o Paulo Stefanos, novamente. Agora ele bateu o recorde. Agora ele chegou a bater o recorde. Terceira vez já. Já a terceira vez. É isso aí. E então, Paulo, apresente-se pra quem ainda não conhece. Paulo Stefanos, você Já estão enjoados de mim? ainda lembra de mim? Recém-formado em arquitetura, sou designer, sou ilustrador, sou quadrinista também. Amo arquitetura e amo cartoons. Pois muito bem. E o Áureo Tupinambá. Vamos lá. Áureo Tupinambá Júnior, arquiteto, designer gráfico, apaixonado por cinema, desde o Cine Marajá lá em Piripiri. No meu currículo tem o Cine Royal, tem o Cine Rex. Abriu e fechou vários. Centro de Abriu e fechou convenções, Abriu. o Balloon. E o Balloon também, participei do Balloon. E tinha um cinezinho Cultura aqui que era no anexo do belíssimo prédio do DER. Tem uma parte circular, que é um auditório. Funcionou cinema de arte lá uma época. Caramba. Nos anos 80, 90. Pô, legal. É muito legal. Então, esse é meu currículo, minha aproximação com o cinema. Vamos ver o que vai rolar nessa conversa. Eu acho que vai pegar fogo, vai ser muito boa. Eita. Vamos lá, assim que é bom. Né? Muito bom. Vamos apostar nessas listas. Que bom ter vocês aqui novamente, cara. Obrigado, Sempre uma eu energia que muito agradeço. boa. A gente teve ótimos feedbacks aí dos episódios de vocês. Realmente, excelentes feedbacks dos ouvintes. Muito, muito bom mesmo. Eu achei muito interessante porque normalmente tudo hoje é muito efêmero, né? Tudo é comentado em 24 horas, no máximo 48 horas. É. Verdade. Por uma semana eu fiquei recebendo amigos que ouviam e mandavam nos stories, me marcavam, né? E foi muito legal. Eu adorei participar. É um tipo de mídia que eu também tô me acostumando, que é uma mídia de cauda longa, né? Ou seja, você lança, mas sempre tá sendo alimentado, sempre tá sendo revisitado por novos ouvintes, né? Exatamente, Quem vai assim, conhecendo o podcast. Vocês que fizeram, editaram, lançaram, mas tem uma gente que vai estar sempre acessando, É. né? Vai. Tem acesso a um, gostou, aí volta Isso. para todos para ver. É Isso muito interessante. Eu não conhecia essa terminologia de cauda longa. Cauda longa, porque à medida que você tá lançando um novo episódio, aumentando os anteriores também, né? E é isso, enquanto tiver episódio novo, vão chegando novos ouvintes e vão ouvindo também os episódios anteriores. Enfim, ad infinito. Vida longa. Isso, que Para bom, a né? arquibancada. E aí vocês estão, mais uma vez, alimentando aqui nossa cauda. Sem falar que outras pessoas em outros lugares vão adicionando também nosso feed em outras plataformas que a gente nem conhece. Sim. E vão trazendo novos ouvintes fora das plataformas que a gente já alimenta. Sim. Exatamente. É como se fosse um compartilhamento do trabalho. Né? Isso mesmo, exatamente. Exato. Bora lá, né? Pois vamos lá. Como é que vai funcionar, Deuslene? Me explica aí. Então, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Cada um de nós já escolheu uma lista com 5 filmes em que seja representativa a arquitetura. Não são filmes necessariamente sobre arquitetura, vamos deixar isso bem claro, até porque também para o público geral conhecer um pouco mais sobre arquitetura sem precisar mergulhar profundamente no tema. Top Secret. É isso, não sabemos o que cada um de nós escolheu. Deuslene tentou falar a lista dele pra mim, mas eu fechei. Bloqueou mesmo. Bloqueei ele no Cancelou. Instagram. Deu no- bloco. Tudo. Eu queria abrir isso aí, mano. Não aguento não, viu? Não se segura, pai. Aquela pessoa que não segura o segredo, quer contar, meu irmão. Eu odeio Chaqueta, também. meu. Olha aí, foi o Áureo que acabou dando spoiler antes de começar esse negócio aqui, viu? Ó, spoiler, não é comigo, gente. Segurar, né? Não segura, eu falo mesmo. Se você quiser falar o final do filme, eu aceito, porque o que importa é a minha emoção, é como eu vou entender. Aham. Aham. Eu não tô nem aí, pode falar o final do filme. Pra mim não me afeta. A gente tem De que boas. lembrar também pro ouvinte que vai ser um, digamos assim, episódio recheado de spoiler, né? Bom, e se você não assistiu a esses filmes e acha que vai ser ruim tomar spoiler nesse programa, é assim mesmo. Bom, vai estar na descrição do episódio, né? A lista. Então, quem não quiser ouvir, Na descrição deste episódio nós vamos deixar a lista com todos os filmes que nós escolhemos. E se você não assistiu a algum deles, você pode procurar e assistir. E depois você volta aqui pra ouvir este é programa melhor. já sem spoiler. Melhor pra não atrapalhar a experiência, né, da pessoa. Bom, e é isso. E fechando aqui com as explicações, é uma lista top 5. Nós vamos começar pelo número 5 até chegar no número 1, o filme que a gente acha que representa a arquitetura no cinema de uma maneira ampla. E depois vamos tentar chegar num consenso sobre o filme que representa a arquitetura no cinema. É pretensioso da nossa parte? Provavelmente. Mas é isso aí. Né? Razões diversas, pessoais, não precisa ser necessariamente técnica, mas a justificativa tem que estar alinhado com a razão do episódio. Que a arquitetura ser um fator extremamente marcante no É filme. interessante também, você também aí, Fazer sua própria listinha e compartilhar com a gente. Não é nenhuma obrigação ser o tema de arquitetura. É mais porque, como a gente é arquiteto, aí acaba sendo filmes que envolvem arquitetura. É bem isso. Percepção de arquitetos sobre esses filmes, sobre os filmes que cada um escolheu. exatamente, e que a influência da arquitetura nesse filme seja bem interessante, bem significativa. Isso. Mas a pergunta que não quer calar, é pauta fria ou não é pauta fria esse programa? Rapaz,
Aqui sempre comigo é quente. Não tem negócio de pauta fria aqui, não. Não, porque é pegando fogo. É pegando fogo. Nós estamos aqui bebendo nossa cervejinha Já pra dar uma pra esquentada. comemorar nossa leva de episódios gravados Totalmente presencialmente. Olha aí, é verdade. Pô, totalmente diferente a dinâmica, muito melhor do que o remoto. Foi-se embora pra esse episódio especial de hoje. Bora pro episódio! Nesse momento tá tocando a vinhetazinha. Então é isso, meu povo. Filme número 5, começando pelo Áureo, depois o Paulo, depois Edmo e por fim eu. Bom, acabei ficando na pior posição, os filmes todos podem passar na minha frente e eu acabar repetindo. Mas você, o anfitrião, né? Tem que dar a vez para os convidados. Coisa elegante, é isso mesmo. Começo? Pode, Bom. à vontade. O meu primeiro filme, eu acho que ele vai acontecer aqui porque é impossível falar de cinema e arquitetura, no caso mais urbanismo, sem que ele esteja presente. É o icônico Show de Truman, de 1998, Olha aí. de Peter Weir. Truman Burbank é um pacato vendedor de seguros que leva uma vida simples com a sua esposa Mary Burbank. Porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade, seus supostos amigos e até sua própria mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda a vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional. Eu acho esse filme muito interessante porque em 98 a gente não sofria ainda com isso que a gente vive, né? Esse monitoramento. E ele trouxe um questionamento muito interessante sobre todos os pontos de vista que nascem, inclusive, no planejamento de uma cidade. A cidade é perfeita, a cidade que o Truman mora, é muito bem organizada, muito bem desenhada, tudo funciona, tudo é Tudo maravilhoso. dentro do roteiro. Tudo dentro de um roteiro, né? Ele preconiza um certo avanço, que eu não sei dizer se até onde é avanço, a essa sociedade mediatista e monitorada que a gente vive. Do ponto de vista urbanístico, merece suas críticas também, porque aquele desenho, embora feito para funcionar e manter a ordem, ele é desumano, porque ele é muito linear, ele é muito calculado e ele descarta totalmente a subjetividade, que eu acho que é um traço intrínseco do homem, da liberdade, da poética, né? Sim, sim. Enquanto você organiza tudo, você esquece de lado, bota no baú aquilo que talvez atrapalhe, que é exatamente isso. As identidades, as particularidades, A espontaneidade, né? Eu achei interessante trazer esse tema pra gente discutir aqui, porque a gente vive uma cidade caótica hoje, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, Teresina. Eu vou sempre me referir a Teresina, porque Teresina é normalmente cantada pelos poetas como uma menina. Se é uma menina feia, horrorosa, sabe, assim, porque é uma cidade desumana. Imagina você ter uma cidade onde não tem transporte urbano. Ah, mas voltou como? Não é normal. O retorno não foi normal. Então, é uma cidade excludente. O que havia de ciclovias foi interrompido por um projeto insano de transporte urbano que não funcionou logo na implantação. Então, o Truman, eu tento ficar trazendo para cá para relacionar. Ele foi desumano à medida em que ele monitorava e desrespeitava e que controlava. E a gente, do outro lado, tem uma cidade desumana e descontrolada, que cresce passando por cima de coisas que são importantes também, como a mesma subjetividade que foi deixada de fora, a mesma poética, aqui também é deixada. Os condomínios se alastram na cidade, preocupantemente, os nossos condomínios estão sendo implantados nas áreas mais nobres e ricas da cidade do ponto de vista ambiental. Está sendo devastado de uma maneira extremamente irresponsável. É muito criminoso isso. Então, que cidades são essas que a gente está construindo? Boa reflexão, né? Não, excelente, de Sea Heaven para Teresina. Muito bom. Muito bom. Não sei se vou chegar nesse nível, né? Relacionar o Show de Truman com Teresina. Eu forcei, claro, uma Não, barra, mas tudo porque bem, eu tá acho ótimo. que o Truman, enquanto organiza e sistematiza, que é um outro problema, assim, todo sistema tem sua falha. Uhum, sim. E ele encontra isso lá no filme. Ele encontra esse buraco lá. Tu sabe uma cidade que pra mim é a cara do Show de Truman. Qual? Infelizmente, porque eu gosto demais, eu acho muito linda, é Gramado. É, no fato de que Gramado é um cenário realmente, né? Se a gente for parar para pensar. Não tem a mesma pegada, não. Mas eu associaria claramente as tentativas com Brasília, por exemplo. Uma cidade que se desenvolveu para o carro, onde o humano não era a peça principal. Sim. Então, o Truman, dentro desse sistema organizado, terminou encontrando uma brecha. E aqui, no nosso sistema caótico e desorganizado, e sem gestão e sem administração, a gente fica a boiar sem encontrar saídas. Todas as saídas são erradas. É impressionante como Teresina ainda não entendeu como crescer. Ela vive um atraso, eu acredito, de mais de 50 anos com relação ao país.
Eu entendi a tua correlação quando tu coloca que no sistema do Show de Truman e quando tu coloca em Teresina, tem como a desvalorização do ser humano, né? Sim. Da pessoa e essa violência psicológica também. Exatamente. E no caso a minha comparação é porque ela é completamente diferente, mas não deixa de ser uma comparação válida. Gramado, apesar de ser uma cidade que funciona para pedestres, que é completamente diferente de Teresina e tudo mais, é mais no aspecto de como o turismo e aquele ambiente, aquele clima consegue manipular as nossas percepções e faz a gente se sentir como se fosse uma espécie de Disneylândia. Sim. Na verdade, tu percebe que aquele ali é um shopping a céu aberto. Agora eu vou passar pro Paulo já pra engatar no seu quinto filme. Esse quinto filme aqui da lista, ele tá exatamente em quinto porque ele não tem uma crítica tão grande, ele é mais porque ele tem um aspecto que eu, como arquiteto, gostei muito, que é o filme Os Sete Samurais, de 1954. A sinopse dele é uma sinopse basicamente que todo mundo já assistiu pelo menos um filme que repete essa sinopse. É do Akira. Isso, do Kurosawa. Akira Kurosawa. Uma aldeia com pessoas pobres que é saqueada e eles vão pedir ajuda pra guerreiros pra ajudar eles a se livrar dos bandidos. É muito recorrente, né? O tempo inteiro tem o filme de faroeste. O Akira fez inspirado no faroeste. Não. Foi ao contrário? Foi o contrário. Foi o faroeste inspirado nos filmes de samurai. Esse filme, inclusive, se repete no Vida de Insetos. Olha só, não sei se tu lembra, já assistiu? Animação. As formiguinhas, o formigueiro lá, os gafanhotos vêm, comem o que eles plantaram e eles vão atrás dos insetos da cidade pra poder se livrar. E o interessante, quando eu assisti esse filme, é que a percepção que eu tinha de histórias de samurai, eu sou muito fã de samurai, pra deixar claro, por isso que tá na minha lista aqui, era exatamente essa mais de faroeste. Dois samurais inimigos, um de frente pro outro, naquela rua, aquela cidade assim, pacata, com a poeira sendo levada pelo vento. Mas aí é mais faroeste, né? Essa imagem é muito comum. Então, esse estilo também foi criado no cinema do Akira Kurosawa e o faroeste pegou. No livro Musashi já tem esse formato aí de um samurai enfrentando outro samurai. É, essa vibe de essa cidade é pequena demais pra nós dois e tal. Só que esse estilo ainda não tinha sido lançado nessa época. Portanto, nesse filme que se passa no início do século 1500, Isso, que é o período do Sengoku Jidai, que é a época de guerra civil no Japão feudal. E foi sucedido pela era que deu início à unificação do Japão, que foi o período Edo. isso, eles seguiam muito mesmo aquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra? A Arte da Guerra. Na Arte da Guerra, no livro, né, você vê que tem muita coisa envolvendo a geografia do lugar. O interessante do filme é isso, porque você tem um grupo de aldeões que chamam esses 7 samurais e a primeira coisa que eles pedem pra eles é um mapa. Vocês me trazem um mapa e a gente vai fazer uma leitura, como se fosse um levantamento do território de vocês. Porque não adianta, eu vou ensinar você a pegar uma lança, você pegar uma espada, se a gente não sabe como que o relevo pode favorecer a gente. Aí ele começa a marcar aqui e tal, um X, ó. Ali tem aquelas montanhas que são mais altas. Eles provavelmente não vão vir por lá, porque o cavalo tem toda a dificuldade e tal. Eles vão vir por ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão escavar. Onde vocês vão fazer uma plantação, agora vocês vão fazer ali. Porque quando eles vierem de cavalo, eles vão cair na vala. A gente vai utilizar o ambiente ao nosso favor durante a guerra. Essa relação da trama entre as pessoas e o ambiente e a geografia. E o plano é altimétrico, né? Isso. Plano altimétrico. Porque é interessante que, assim, a gente que estuda arquitetura, a gente não estuda muito a arquitetura oriental. Mas é que eu acho que todo mundo já viu aquele castelo japonês, que é a fundação, A muro. é um muro enorme de pedra, que é feito exatamente pra dificultar o acesso dos ninjas lá. Os ataques, né? É uma arquitetura bélica. É, completamente. Voltada pra defesa. É, eles como se eles simulassem uma montanha mesmo pra dificultar. Só que no caso, ela ficava num vale, entre montanhas e distante da capital. Cabe aqui uma crítica social, é que logo no começo eles estão reclamando, por que nós somos os agricultores, nós alimentamos a base da sociedade e o magistrado não pode vir aqui. Aí você sabe que aqui é longe, é inacessível. Os samurais que são do governo não vão chegar até aqui. Lembra um pouco a relação de favela, sabe? É, eles buscaram os paramilitares, né? Assim, é uma equipe paramilitar. Chamaram os Aí milicianos. É, os milicianos. Aí eles contratam uns milicianos lá. Mas no caso aí, né, pô, samurai, vamos dar um desconto. É isso, o filme, ele é legal porque é como se a estrutura arquitetônica fosse as próprias pessoas. Gostei da referência aí. Muito bem. Eu gostei do uso do plano altimétrico da planta, que é a base do nosso trabalho. A geografia, né? A geografia. E um excelente filme. E aí? Agora é tu. Minha vez, Tem certeza, cara. Meu Tem? irmão, responsa, viu? Agora eu fiquei assim, viu? Depois desse... Não é, bichinho? Ainda vou sentir mais do que tu, porque eu sou o último. Eu tô de boa. Pô, bora lá, né? Pra meu quinto lugar. Cara, eu trouxe o filme O Poço. Aquele filme espanhol, né? Lançado em 2019.
diretor Galder Urrutia. Bom, é uma prisão onde os detentos são alimentados por uma plataforma descendente. Os que estão no nível mais alto comem mais do que precisam, enquanto os que estão em andares mais embaixo ficam com as migalhas, né? Até que um homem decide mudar o sistema. Esse filme foi um filme que explodiu minha cabeça. Eu assisti esse filme durante a pandemia. Ele é de 2019. Eu fiquei muito incomodado. Porém, assisti em 2020, durante a pandemia. Coragem. Naquele, né? No auge, né? Daquela loucura. Exatamente. Onde a gente se questionava bastante sobre a nossa existência, sobre você pensar no próximo, sobre nosso egoísmo. Sobre o nosso futuro, inclusive, que ninguém sabia. Exatamente. Eu trouxe esse filme aqui pelo aspecto, essa dinâmica da plataforma que desce nesse poço. A arquitetura tá intimamente ligada com esse processo, com essa dinâmica. E também tem essa questão da metáfora do que tá em cima, do que tá embaixo, das camadas sociais. Poder, né? De poder, entendeu? Panóptico ali, né? Uhum. Controle e vigilância. Em várias camadas, né? Tentar fazer com que todos pensem no próximo, a fim de todos sobreviverem. Foi um filme que me impactou bastante, eu achei ele bem perturbador. É muito. Bastante. Eu gostei muito da reflexão que ele trouxe, assim, dessa metáfora da nossa vida, da nossa sociedade. Resumiu nossa sociedade em um poço. Não, e do ponto de vista arquitetônico, que prisão é aquela? Nossa, É uma prisão. É uma arquitetura interessante para uma prisão, né? muito. A maneira de pensar uma prisão daquela forma, é impossível você sair de um andar para o outro sem morrer, Exato. né? É impossível a fuga, eu não vou dar spoiler, mas a estrutura, o desenho da prisão é muito interessante. É um panóptico, como você falou. Exatamente. E a pandemia escancarou na nossa cara, né, do pior jeito possível, a interdependência que a gente tem. Sim. Todo mundo é atingido Exatamente, pelas coisas, né? exatamente. E isso é a chave do Do filme. Conselho, não assista próximo das refeições. Eu não consegui chegar até o final, eu fiquei tão incomodado que suspendi. Agora eu vou aproveitar esse podcast e vou revê-lo. Acredito que naquele momento também da Tava pandemia eu todo tava mundo dolorido, né? muito sensível também. Eu lembro que comentei isso aí também no Instagram, que eu tinha assistido esse filme, que eu acho que tinha achado ele perturbador, mas bem necessário pra reflexão. É impossível você passar por esse filme sem fazer uma reflexão da nossa sociedade. É pra isso que serve a arte. Exatamente. Muito pertinente pro momento. É para despertar reflexões, é para despertar pensamentos, rupturas, principalmente, graças a Deus. Esse filme, ele é massa, porque a discussão dele é exatamente assim. Se a gente tem comida suficiente para todo mundo, por que eu não como só o suficiente para poder deixar o que o lá de baixo possa comer? Só que se eu comer só o suficiente, o lá de baixo, ele pode querer ser guloso, comer tudo, e aí eu podia também ter comido tudo. E também tem uma questão, tá? Exatamente, você não sabe qual é o fim do poço. Então você não saberia nem exatamente quanto você deveria economizar de forma, sei lá, minimalista pra que todos conseguissem comer. Porque ninguém tem consciência de quantos níveis tem aquela estrutura. Exatamente, não sabia ao certo quantas pessoas também, inclusive, estavam vivas no final do poço, entendeu? Enfim, tô trazendo esse filme, eu acho que a arquitetura é significativa nele, por determinar toda a questão da narrativa. Muito interessante, parabéns. Muito obrigado, o filme foi ótimo. Parabéns por Excelente. ter trazido o filme. Vamos lá, para o número 5 da minha lista. É um filme com o qual eu tenho uma relação bastante afetiva, na verdade. Então já deve ser ótimo. Que é um filme que tem muita relação com música e muita relação com resgate de valores. Que é o Buena Vista Social Club. Que, na verdade, é um documentário. É maravilhoso. Maravilhoso. Eu também tenho uma relação de afeto enorme. É um documentário de 99, né? Um documentário musical de 1 hora e 45 minutos de duração. Direção do Wim Wenders, que é um diretor alemão. Alemão. A sinopse dele é que, em 96, o Ry Cooder, né? Que é um músico americano, ele vai até Cuba pra gravar um disco com uma série de músicos que estavam no ostracismo. Da época de ouro Da música cubana. né? Exatamente. Aí, 2 anos depois, ele volta pra Cuba, né? Muito impactado com o disco que ele produziu, né? Que foi maravilhoso. E com as histórias que ele ouviu desses músicos. Justamente com um amigo dele, né? O Wim Wenders, que é diretor de cinema, pra gravar um documentário sobre as gravações desse disco. E contar a história sobre essas lendas da música cubana. É lindo esse filme, é maravilhoso. Eu sempre tive vontade de conhecer Cuba. Vai pra Cuba! Quando a gente era criança, papai vinha pra cá e levava de volta pra mamãe chocolate, essas coisas. E tinha um chocolatezinho que era banana com chocolate. Não é esse que você conhece hoje. Sim. Mas o desenho era um desenho meio cubaninho, tinha umas coisas... Era lindo demais. Eu nunca esqueci a embalagem desse chocolate. Eu amava. E era cubano. Era vendido como se fosse uma Muito coisa legal. assim, de Cuba. Sim, sim. Eu sempre tive vontade de conhecer Cuba. Sempre tive. Eu também senti muita vontade depois desse filme, principalmente. Não deu certo a viagem, mas vi Buena Vista Social Club também com muito afeto, sabe, Deus lendo, porque eu ouvia muita música latina lá em casa, o papai amava esse gênero, e tem uma música que é a cara do meu pai, Siboney. Linda, cara.
que é tocada numa cena lindíssima na Escola de Balé de Cuba, que é uma Sim, das escolas mais exatamente. importantes de balé do Do mundo. Né? É muito conceituada. E aí a gente fica vendo como é louco isso, porque o balé tradicionalmente é branco, é europeu. Né? Exatamente. E aí quando ele começa a tocar uma música que é um clássico da música latina, negra, né? Aparecem as meninas em câmera lenta fazendo os passos clássicos do balé, né? Os por de braço, que é as posições do braço. Aham. Todas negras, sabe? É Um lindíssimo. casarão antigo, todo Maravilhoso. detonado. É uma cena em câmera lenta lindíssima, lindíssima. É muito emocionante, cara. E o filme é isso, né? Pura emoção. Esse filme também eu trouxe porque o Wim Wenders, eu acho que ele tem uma característica muito, muito linda nos filmes dele, que ele sempre traz, assim, um ambiente. Ambiência. Dentro do... Isso, uma ambiência, uma atmosfera. Da história de que ele tá contando. Qualquer pequena cena, o ambiente, ele tá ali muito presente. Ele faz parte daquilo que ele tá contando. Ele é muito hábil, muito... Eu adorei muito lindo. esse E documentário. todas as passagens por Cuba, tudo é muito bem cuidado. Você consegue ver a riqueza que aquela ilha tem, a riqueza da arquitetura daquela ilha. É, e nesse momento dessa cena eu chorei. Lembrando do papai, acho que foi a primeira vez que eu chorei de saudade do meu pai. Ele ainda estava vivo, mas assim, foi uma emoção tão grande. Era como se ele estivesse ali do meu lado, eu ouvindo uma música que eu passei a infância ouvindo. E de repente tava eu ouvindo aquilo e vendo aquela cena lindamente feita pelo Wenders. E eu falei, ah, meu Deus, eu vou chorar aqui nesse cinema. E chorei. Pô, legal, eu não assisti, né, mas fiquei curioso. É lindo, o Buena Vista Social Club, e depois veio uma trilha maravilhosa, e eles foram catapultados, todos eles. Para Alguns Amsterdã já morreram, e até o show do Carnegie Hall. E tem pelo menos 2 álbuns Buena Vista Social Club. E é um dos meus discos favoritos, de sempre. Primeira rodada completa. Agora sou eu de novo, né? Número 4. Bora lá. O meu número 4 vem um clássico, que não sei se vai chegar a vocês. Star Wars Ameaça Fantástica, episódio 1 Ameaça Fantasma. Não, Fantasma, desculpa, gente. É Eu me fantástico empolguei. também, É né? fantástico, É de 1999, do George Lucas. Obi-Wan e seu mentor embarcam em uma perigosa aventura na tentativa de salvar o planeta das garras do Darth Sidious. Durante a viagem, eles conheceram um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi. Mas o tempo irá revelar as coisas, nem sempre são o que aparecem ser. Eu assisti o primeiro Star Wars na minha vida. Saí do meu colégio no final da tarde, lá na Davi Caldas, no Centro-Sul. Segui a Davi Caldas até a Coelho de Resende, porque eu tinha que passar na frente do Royal, e estava lá Star Wars. Eu fiquei encantado com o cartaz. Na mesma hora eu tinha dinheiro, entrei e assisti o filme. Eu saí em êxtase, cara. Em êxtase. Cara, que experiência. Era uma viu? coisa, pra mim, eu tinha, talvez dentro de uma sala de cinema, eu tava vendo um arrebatamento, sabe? Eu saí encantado. Daí pra diante... Spoiler nenhum, né, que você recebeu, né? Nada. Eu Surpresa tinha total. lido, eu tinha acompanhado o lançamento e eu fui surpreso de encontrar o cartaz exposto, né? Porque não tinha essa mídia toda como tem hoje quando vai lançar um filme. Chegava, a gente sabia que era A legal. franquia Star Wars lançou o termo blockbuster, né? É, exatamente. Fui ver, eu saí com essa impressão, nunca perdi mais nenhum. E aí chegou essa etapa aqui, As prequels. onde entra aquele que fala a Natalie Portman, né? A linda Natalie Portman. Novinha. Linda, Nossa, eu fiquei lindinha encantado com a beleza dela e com a delicadeza do desenho de produção na construção do universo dela, sabe? Tem Nabu. Nabu. É, lindo a referência ao Art Deco e ao Art Nouveau. Essa mistura foi feita com maestria. Naves de Nabu são uma das As mais naves são lindas. lindas e tem uma coisa interessante, o George Lucas falou que a nave dela, a nave imperial que ela usava, foi inspirada num broche que a mãe dele usava, que é uma nave, é uma coisa assim meio pontiaguda, toda prateada, né, toda niquelada. Então assim, aquele filme teve um impacto estético, a minha referência agora é a estética, absurda, porque ali se fala de um futuro que bebeu no passado. É claro, Nabu não era a Terra, mas nos remete ao período do início do século retrasado, final do século retrasado, início do século passado, com os movimentos do Art Nouveau, do Art Deco, porque tudo tem essa delicadeza, uma homenagem à natureza, porque o planeta é lindíssimo, as cascatas, os jardins, o desenho de produção daquele filme é uma coisa
assustadora de linda. Basicamente, Star Wars, você fala muito nas ambiências, são mais desérticas, né? E ele é um contraponto. Ele é um contraponto, exatamente. E eu lembro que tem a visita àquele mundo subaquático do... Sim, dos Gungans. Ali é um outro universo maravilhoso criado debaixo da água, sabe? Assim, eu me encanto muito com essa capacidade que os desenhistas de produção têm de criar um universo, sabe? De desenhar uma fantasia, mas é uma fantasia que a gente acolhe muito bem. Porque não é só imaginar a parte das edificações. Se você olhar, correr o olho numa cena, você descobre uma luminária, uma mesa, um sofá. Tem todo um sistema para atender o ser humano, do jeito que é o mundo louco que a gente vive, né? Eu adoro isso. Pô, gostei da referência, né? Até porque sou fã, né? É, quase não tem fã de Star Wars aqui, né? Pô, legal. Inclusive, nessas séries novas aí do Star Wars, tem uma nave que é de Naboo. Tem um speeder, um caçazinho, a nave nova do Mandaloriano. Mandaloriano, é de Naboo. É, aquela é de Naboo. Ela é linda, aquela nave dele. Lindo tudo. E as prequels, pelo visto, vão cada vez ganhando mais pontos, né? Olha aí, né? Envelheceu bem, né? Envelhecendo bem. Bora, Paulo. Bom, meu quarto filme, com certeza eu vou falar o filme de alguém aqui já, mas esse filme aqui, ele é o que eu disse que inspira mais dois na minha lista, inclusive inspira mais dois que já foi falado aqui, que é o do Edmo e o que o Áureo acabou de falar, que é o filme Metrópolis. Meteu essa. Icônico. Então é essa. Quando tu falou que tinha um que inspirava outros, eu achei que fosse Metrópolis mesmo. Cara, eu sempre soube que ele ia aparecer nessa lista. Apelou. Não apelou não, cara. Acho que até é justo ele aparecer. Não, é justíssimo, Tinha que aparecer, Necessário. eu vacilei. E eu assisti. Eu tirei da minha lista porque eu achei que ia aparecer. Vai lá, Paulo. Metrópole, né? Fritz Lang. Do Fritz Lang, cuja a sinopse basicamente foi o primeiro filme, não sei se o primeiro filme futurístico, mas não necessariamente. Não chega. Teve A Viagem à Lua, que é uma ficção, né? Que foi anterior. Mas ele que deu origem ao estilo cyberpunk, ele é o precursor de tudo isso, e que fez, eu acho que talvez sim, o primeiro filme a fazer a crítica das divisões de classes, apresentar aquele conceito dos ricos que moram no topo e os pobres que moram nas bases. Aqui já, clara referência que o Poço se inspirou. Bom, o que é o filme? É uma cidade muito grande, inspirada em Manhattan, porque o diretor, ele é austríaco. O Fritz Lang era austríaco. Ele foi pra América. Nova York, e lá ele se encantou com Manhattan, ele viu aqueles prédios lá, aquela coisa absurda, ele, não, vou fazer um filme inspirado nisso aqui. E aí o estilo Art Deco total. É uma explosão, né? explode nesse filme completamente. E muito bem explorado. E é sabe, muito assim? legal, porque como é um cinema que tá começando, parece que saiu... Tudo é novo. Parece que tá saindo do sonho. Parece que tudo é novo, assim, foi inventado ali, naquele minuto, você né? vê uns aviõezinhos assim voando baixo, que não existe, mas é porque a percepção dele na rua, os aviões voassem mais baixo, coisa assim do tipo, uma percepção bem ainda infantil, imatura e legal de se ver, bonito de apreciar. Não, é muito lindo. E você sente também uma concepção urbanística. Completo. Sim, no filme. Tem toda essa ambiência. Parece realmente tirado de um sonho. O cenário e tudo mais. Nesse filme, você tem o dono, praticamente, da cidade, e ele tem um filho. Aí esse filho, ele mora lá na superfície. No alto, né? No alto da superfície, onde as pessoas lá não têm contato com as pessoas do nível de baixo. De novo, muito parecido com o Poço. E ele e o filho desse dono da cidade, ele tá lá praticamente num jardim do Éden, e ele encontra uma mulher que vem lá da base pra mostrar pras crianças da base como é que é a superfície. Aí ele se apaixona por ela. É um filme romântico ali Sim, e tal. sim. Inclusive o final tem um pouco de polêmica quanto à mensagem. Algumas pessoas acham que não gostaram daquela mensagem do final, é muito rasa. Ele tenta fazer uma conciliação. Entre os dois mundos. É, mais ou menos assim, eu oprimido preciso do opressor, assim como o opressor precisa do oprimido. Bem Matrix também, Bem né? podre, isso mesmo, mas talvez fosse a solução. A gente tem que ver o espírito das coisas, né? Do tempo. Eu acho que também por se tratar de um filme daquela época, E talvez por ser austríaco, né? tem um pouco disso, né? Mas assim, a gente falando aqui é muito fácil. A gente já citou aqui 2 filmes que foram inspirados nesse filme, mas naquela época, falar de luta de classes, esse tipo de coisa, É verdade. É porque era entretenimento, né? O cinema era só... era só filme de comédia, aventura leve. E ele é uma ficção científica que tem uma crítica social. As pessoas não entenderam aquele filme no começo, né? Tanto que picotaram diversas vezes esse filme depois pra tentar ver. ele foi remontado depois. Né? Encontraram em 2008. Na Argentina, né? E esse filme, ele vai ser a base pra outros filmes que a gente vai falar daqui em diante. Mas ele merece isso mesmo. Ele foi muito influente na história do cinema. Extremamente. Boa. Bora lá, né? Quarto, né? É. Cara, no meu quarto filme, quarto lugar, eu trouxe The Batman.
cara, The Batman, o novo. O novo, de Matt Reeves, Estados doido pra Unidos, 2022. Até então, acredito que foi um dos filmes mais comentados do ano, né? Por que eu trouxe Batman? Primeiro, vou falar rapidamente aqui da sinopse, né? Após 2 anos espreitando as ruas como Batman, Bruce Wayne se encontra nas profundezas mais sombrias de Gotham City. E dele mesmo, né? Isso. Com poucos aliados confiáveis, o vigilante solitário se estabelece como a personificação da vingança para a população. Por que eu trouxe o Batman? Eu achei esse último filme do Batman, em todos os filmes dele, desde os primeiros ali da década de 90, né? Sempre Gotham Se apresentou como uma personagem. Né? bem forte Muito. nas motivações do Batman, né? Uhum. É como se Claro, ele lutasse contra isso. ela, né? Ele tem essa relação de amor e ódio com a cidade. Foi algo que surgiu na década de 90, essa relação mais fortemente com os filmes. Mas esse último filme do Batman, eu achei a cidade muito mais presente em relação às motivações que ele tomou pra seguir nessa vingança dele, nessa luta contra a injustiça. Gotham sempre aparece como um chamamento. Ele se sente chamado pela cidade, a cidade precisa de mim. Então ele tem essa influência forte da cidade em cima dele. Mas é um pensamento muito interessante esse que você está trazendo. Da cidade reivindicar os seus cidadãos. Imagina se todos Isso. nós fôssemos Batmans de uma Teresina como essa. Se Exatamente. todos nós tivéssemos a responsabilidade de cuidar, não de ser o justiceiro, que ali é um Exato, ali arquétipo. exatamente, é um exagero. Mas eu vejo muito o Batman indissociável de Gotham, né? Você fala de Batman, você necessariamente tá falando de Gotham, da cidade caótica. E também falando que a própria cidade em si, a geografia, eu andei lendo um pouco mais sobre essa geografia de Gotham, né? Que eu nem sabia que existia essa geografia com bairros e pontes, Sim. né? Que favorecem também até algumas narrativas, algumas histórias, né? Fica mais real, né? É uma cidade cheia de pontes. É uma cidade cheia de pontes, que favorece alguns absurdos de alguns terroristas, né? De inundar a própria cidade, né? Eu trouxe The Batman por isso, porque eu acho que nesse filme a cidade tem um peso muito forte nas decisões dele, principalmente no final, né? Ele sente mais esse chamado ainda no final pra conseguir Continuar sendo agente dessa justiça, né? prosseguir nessa sede de justiça que ele tem, motivado por questões pessoais, mas é sempre ligado muito à questão urbana. O Batman, ele tem essa relação fantástica aí com o Superman, com os outros super-heróis da DC, mas ele é basicamente um herói urbano e a sua jurisdição tá muito bem definida como Gotham. A cidade de Gotham é muito forte pra ele, né, no caso e pra história. É interessante isso que você falou anteriormente dos bairros, é que existem sempre grupos interessados em desenvolver determinados bairros em detrimento da população. A população ser massacrada por interesses de mafiosos ou empresários. Então ele tem sempre isso no universo de Gotham. Relação de poder, né? É uma relação de poder e é um quadro vivo das cidades que nós vivemos, né? Tem sempre um grupo interessado em higienizar, em fazer uma limpeza, em expulsar, ou enfim. Embora a gente veja apenas o Batman, nem tanto Gotham, né? Talvez nesse a gente consiga ver esses discursos paralelos, né? Essas narrativas de cidade, urbanas, de movimentações, de dinâmicas de uma cidade. E o Bruce Wayne é um personagem muito complexo, tanto que nessa relação dele com a cidade, essa responsabilidade que ele puxa pra ele, é porque ele também é fruto de famílias que estão muito ligadas à própria poder, evolução, né, da cidade. Uhum, A Exato. própria maneira como a cidade se organizou e como ela é. É mais pelo aspecto urbanístico mesmo, né? Bacana. Sou eu. Meu número 4 é um filme de 2003, um filme de drama e crime, de quase 3 horas de duração. Eita. Diretor Lars von Trier. Pronto, já deu. Então é Dogville. Era esse. Nicole Kidman, né? Nicole Kidman, maravilhosa. Linda. Lindíssima. Também vou falar da cenografia, porque ela é super importante no filme. Botei aqui a cenógrafa, que é a Simone Kran-Ronen. Muito bom o elenco desse filme, né? Nicole Kidman, Paul Bettany, John Hurt, James Caan e o Stellan Skarsgård. E a sinopse desse filme é o seguinte. Grace, né, que é a personagem da Nicole Kidman, que é uma bela desconhecida, surge na cidadezinha de Dogville após tentar fugir de gangsters com o apoio de Tom Edison, que é o personagem de Paul Bettany, que se diz porta-voz da comunidade, e assim Grace é recebida em Dogville para se proteger dos seus perseguidores. Em troca, ela começa a fazer favores, trabalhos para a comunidade, por 2 semanas, que é um período que eles vão avaliar se ela se adequa ou não ao local, e depois vão fazer uma votação para ver se ela permanece. Passado esse período, eles votam pela sua integração à comunidade. Só que aí Grace começa a descobrir que essa bondade de Dogville não é aquilo que aparenta ser, e ela começa a sofrer perseguições pelas más inclinações de seus moradores. Nesse filme, uma coisa interessante é que cada perseguidor da Grace, ele encarna um pecado capital, e esse filme tá aqui justamente pela questão da planta baixa, que é a maneira de representação mais
mais básica de um projeto de arquitetura, e também por conta do minimalismo que está contido dentro dele, principalmente dentro da sua cenografia, que também pode ser um campo de atuação de arquitetos e arquitetas. O filme é totalmente minimalista, tem poucos objetos em cena, ele tem um jogo de luz e sombras muito Teatro forte, puro, né? é puro teatro, ele é dividido em atos, né, são 9 atos, e Dogville ganha vida toda marcada no chão, como se fosse uma planta baixa, tanto a parte urbana quanto a parte das casas, tem os cômodos e tem até cômodos, dizendo o nome dos cômodos. Cômodo, só falta a área, né? Só falta a área, só faltou a área pra completar. E a fotografia desse filme também é incrível, porque ela valoriza muito o preto e muito o contraste e os tons de dourado. E é por esses motivos que esse filme tá aqui na posição de número 4 da minha lista. Eu tava louco porque quando a gente iniciou a conversa, eu lembrei de Dogville. Ah, lembrou, né? Eu lembrei de Dogville, aí reclamei aqui, falei, poxa, esqueci um filme. Mas assim, é interessante a ruptura da parede, né? Sim. Ainda assim, tudo acontece porque você tem uma estrutura que lhe permite criar. É que a própria imaginação, né? E lhe colocar dentro do ambiente, né? Ainda assim, toda transparente, os seus habitantes escondem um podre. É, eles escondem quem eles realmente são durante um bom tempo. É muito interessante esse jogo. Ele dialoga muito com o jogo de luz e sombra que tem também no filme. É, as sombras e as luzes também das pessoas. Tem todo um mistério em torno da Grace, né? Se ela realmente é uma boa filme pessoa ou no ar, não. quase, né? Porque ela tem uma origem desconhecida. Uma loira linda que chega numa cidade, perseguida por gangster, né? E pros policiais também. Os policiais também estão procurando ela. Ele tem os princípios do filme no ar. Uhum. Eu acho lindo esse filme por essa ruptura, aquilo que a gente falou. É ousado, né? Você construir, chamar as pessoas para construir essa cidade junta com ele mesmo, com o diretor. E você eleva na cabeça, virtualmente, todo o cenário cresce na sua frente, né? Você esquece que ali não tem. Sim, e também cresce pela atuação dos atores, porque eles estão muito comprometidos com tudo aquilo que está acontecendo naquele filme. Tem um comprometimento muito grande em dar vida não só ao personagem, mas também a todo o cenário que está em volta deles, que é extremamente minimalista. Exatamente. Ótima referência que você trouxe. Pois é, esse foi meu número 4. Agora vamos pro número 3, é a minha vez. Vixe Maria. Eu trouxe um filme. Ele é precursor de muita coisa. Olha aí. Ainda mais porque na época em que ele foi realizado, não existia internet, não existia nada, mas existia uma cabeça que sonhava, um roteirista maluco e que trouxe um filme que eu considero hoje um clássico na nossa vida, que é Blade Runner. Esse vai se repetir também. De Ridley Scott. Cara, Em 1982, ele fez essa pérola. preciso nem dizer. No século XXI, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos. Olha as questões que esse filme levanta, cara. Em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial acionado para caçar um grupo fugitivo... Deckard. Posso complementar aqui rapidinho? Pode, por favor. Estes replicantes, depois de um motim que aconteceu numa colônia fora da Terra, eles são caçados, né, e tidos como ilegais. Então cria-se um esquadrão, né, chamado Blade Runners, um esquadrão de policiais Encarregados de localizar e e persegui-los. Aí esse personagem do Harrison Ford, que é um ex-Blade Runner, né, chamado Deckard, volta pra caçar esses 5 replicantes que estão em Los Angeles, que é onde passa o filme. dentre elas, Distante ano 2019. E assim, o que eu acho interessante desse filme é porque lá atrás ele apontava uma coisa que foi o crescimento da indústria oriental no mundo. As grandes corporações orientais ganhando espaço, e existe um orientalismo, um japonismo enorme. No filme, ao longo do filme eles aparecem em grandes painéis de LED, né? Existem neon, existem figuras com máscara geishas, né? Então tem todo um visual que é muito Tóquio hoje. Tem um vendedor de ramen na rua. É, exatamente. Parece assim, é muito caótico a cidade e trazia questionamentos. O diálogo final do filme com o finado Rutger Hauer, que já foi, né? Muito cedo. Belíssimo texto. Aquele final, aquele questionamento sobre de quem é o direito de tirar, o que é a vida, Quem é humano, quem é humano na de realidade. verdade. Aquele diálogo é assim uma coisa fenomenal. Eu acho ele lindíssimo, totalmente existencialista, né? Então, o Blade Runner, ele antecipa um futuro, que eu não sei se o futuro nós vamos chegar lá, porque para mim o futuro não existe, mas ele antecipa um futuro muito próximo do que a gente vem vivendo, talvez não com aquela exuberância, né? Com aquela
mas assim... Carros voadores. Voadores, mas a comunicação, a roupa, o uso de aparelhos, eu acho aquele filme incrível. Inclusive essa estética incrível. referência do Japão, é exatamente porque naquela época o Japão tava em uma ascensão assim estourada. Todo o Oriente. Do Oriente. É muito interessante. Aquele filme, pra mim, foi um outro filme que me mexeu muito comigo. Muito. Esteticamente, eu achei esse filme arrasador, sabe? E a trilha sonora? A trilha sonora é uma coisa. Caramba, Vangelis, sensacional, cara. Trilha incrível. Não vamos nem entrar no tema, porque eu já vou puxar uma outra coisa de um outro filme que não tem nada a ver, mas é uma trilha linda, atores maravilhosos. Shan Yang linda. Shan Yang linda. É muito bacana esse filme. Eu tive um impacto muito grande. Eu assisti ele, eu acho que eu deveria ter uns 11, 10 anos. É mesmo, Edmund. Ele tá sempre na minha lista, assim. Ele sempre anda na minha lista, assim, de melhores filmes, assim, que pelo menos me influenciaram. Blade Runner e Star Wars meio que determinaram o meu gosto, né? Assim, pela ficção científica. Blade Runner não mostra muito... O ambiente sofre uma interferência do decor também, do Art Deco, só que mais simplificado, né? Mais enxuto. Mas o urbano é um caos, é uma Teresina. Eu acho que a Teresina do futuro vai ser... Los Angeles. Los Angeles, lá de trás de Blade Runner, porque um caos total. Terceiro filme. Número 3. Bora, Paulo. Número 3, meu filme muito parecido, talvez até inspirado, provavelmente fonte também de Blade Runner e Metrópolis, é o filme Cowboy Bebop, uma animação. Eu não sei se todos vocês já assistiram. Assisti a série da Netflix. Eu tô falando do filme porque é de filmes, mas não tem como falar sem citar a franquia inteira. E os animes. Da série. São cowboys, são 4 ao todo, eles vão se conhecendo ao longo dos episódios. Num futuro, muito uma pegada de cowboy. Tanto que é Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, mas muito do faroeste, eu quero dizer. No espaço. O que esse filme traz de elementos de arquitetura e design, pra mim, essa série, ela é, assim, cara, uma coisa deslumbrante. Deslumbrante. Tu assistiu, né? Fechei. O design é incrível. É uma excelente animação e também super estilosa. O design das naves por dentro, porque como é que se passa a história? A Terra foi destruída por causa de um acidente que aconteceu na Lua. Aí os seres humanos que já tinham tecnologia pra viajar pra fora do espaço, eles tiveram que habitar Marte, Saturno, fazendo aquelas redomas de vidro, né? Estações. E assim, as populações mudaram pra lá com as suas culturas, com as suas tradições, do jeitinho que tava na Terra. Essa sacada é foda. E esse é o legal. Ele não abandona, ele não ignora as culturas e o estilo povão que tem. Sim, é verdade. Sabe? Inclusive, tem muitos momentos na série que parece que tu tá em algumas ruas do Brasil, assim. É muito legal. E é em Marte. Aí tu tá andando assim, aí tem aquelas coberturinhas de lona. Os todos. Os todos Improvisado? marca de Coca-Cola, uns pichados no muro, umas marcas de rachadura, de cartaz arrancado. Uma cidade, né? Uma cidade, mas muito, muito autêntica. É impressionante. E, inclusive, na cena do filme, tem uma cena mais específica dessa aí, que é quando ele tá indo atrás de alguém lá. E assim, eu tô falando de uma série que tem vários planetas, com várias cidades, com várias paisagens. Deve imaginar, eu fico Uma impressionado construção com os absurda. diretores artísticos desse filme. Eu os coloquei na minha lista só pra Design homenagear. de produção. Só pra homenagear esses produtores, cara. É inconcebível pra mim conseguir Essa é a coisa linda do cinema. Que criar eu acho, de você uma- criar um um cenário, universo que não existe. um ambiente que é muito convincente. Muito, parece que foi filmado lá. Você criar um universo que não existe é uma coisa linda. E o legal é que nessa série ele não fica explicando. Ela é uma série, na verdade, bebop, que é uma referência à música, né? Estilo Sim, aquele estilo de jazz. ao jazz. Todos os episódios ele faz uma referência a alguma música dos anos 80, às vezes rock, às vezes Mas é jazz. filme ou é série? É anime, tem série da Netflix, tem mangá, tem filme. É bastante extenso e há bastante tempo. Não, eu quero filme. saber o seguinte, tem filme, né? Tem um filme. E aí tem a série Não, eu ia live dizer que você action. ia estar roubando aqui. Não, tem um filme, mas é que, como eu disse, não tem como deixar de falar da série. O nome de cada episódio é o nome de uma música. Às vezes tem uma música do Queen, tem uma música do AC/DC. O design da nave é uma guitarra. Tem todo um design inspirado, se eu não me engano, posso estar enganado, numa guitarra ou de alguma coisa da época. Mas assim, todo o design é pensado, o conceito das formas dos objetos. Eu acho que a Swordfish lembra um pouco a SG, né? Aquela guitarra vermelha de 2 chifrinhos. Cara, é incrível, em formato de uma guitarra, assim, né? A cidade, ela funciona por completo. Desde os portos onde as naves pousam, né?
Pra você colocar. E tem aquele clima, aquela vibe, muita vibe de pôr do sol, saindo da nave lá escovando os dentes com a toalhinha aqui, o pescador ali, com a navezona aqui, aí umas coisas muito do cotidiano, e ele não aborda de jeito nenhum a parte técnica. Ele é simplesmente como um jazz, minha proposta. Orgânico, né? Ele é completamente feito pra você sentir. Tanto que o recomendado é que você não assiste ele de uma vez, você assiste assim um episódio por semana, porque senão você não vai entender, você não vai captar. Muito massa. Serve já como dica, né? Eu já vou levando esse daí. Já tínhamos falado também dele. Bom, pessoal, meu terceiro. Agora a gente chega pro Brasil. Terceiro lugar eu trouxe Cidade de Deus. Que é, pra mim, cara, se não for o melhor filme, tá entre os 3 primeiros, assim, top filmes brasileiros. Assim. Outro que tirei da minha lista porque achei que alguém ia trazer. Ao lado de Bacurau e ao lado de Central do Brasil, talvez. Eu acho que são os 3 mais Central foda. do Brasil me arrebatou também. Foda. Bom, Cidade de Deus eu assisti na época, não assisti no cinema, eu assisti em casa, alugado mesmo, era na época que alugava, não baixava. Na locadora oficial. É um filme brasileiro de 2002 de Fernando Meirelles, né? Buscapé é um jovem pobre, negro e sensível que cresce em um universo de muita violência. Ele vive na Cidade de Deus, favela carioca conhecida por ser um dos locais mais violentos do Rio. Amedrontado com a possibilidade de se tornar um bandido, Buscapé é salvo do seu destino por causa do seu talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. É por meio de seu olhar através da câmera que ele analisa o dia a dia da favela em que vive, onde a violência aparenta ser infinita. Eu trouxe o Cidade de Deus por questões urbanísticas, né? É uma crítica social, né? É uma crítica social, ele fala muito no filme, o urbanismo tá muito presente nas discussões e na explicação do filme. A falta de urbanismo. A falta de urbanismo, a periferia sendo jogada para cada vez mais para a periferia, né? E dentro do próprio filme também, a própria Cidade de Deus, a geografia da Cidade de Deus também ela é partimentada entre gangues. E eu acho interessante também do filme, apesar do Buscapé ser o principal, mas existe o contraponto, que é o antagonista, que é o Zé Pequeno. Apesar dos dois viverem num ambiente hostil, né? Um seguiu por um caminho e o outro optou por seguir o caminho do crime. Mas tu consegue enxergar opções mesmo ou as coisas vão simplesmente acontecendo do jeito que dá? Principalmente falando do Buscapé e do Zé Pequeno. Não, é exatamente isso. É muito à mercê do caos. Sim. O resultado é caótico. Poderia ser o contrário. Sim. Eu vejo muito por esse lado. Não é uma lição de moral, que o caminho A e o caminho B deve ser seguido, né? Mas que esse caos, essa espontaneidade da cidade, mesmo na real, não a cidade imaginária de Truman, onde tudo é hermético, tudo é perfeito, pode dar vários destinos, tanto para um caminho do bem, que inclusive aparece na música do Tim Maia no final, né? O caminho do bem, do caminho do bem, né? E como também pro crime, né? Gosto muito desse filme, pra mim ele é top 10, assim. E a fotografia desse filme, as texturas são incríveis. Nossa, a fotografia desse filme é fantástica. E a dinâmica do filme. Sim. A maneira como ele foi montado. A montagem dele é perfeita. Tem uma coisa fresca, nova, né? Pra época, que ele é de 20 anos atrás, né? Exatamente, 20 anos. Ele tem uns picotes, umas acelerações, uma coisa linda. Aquela cena da galinha é uma cena icônica. Aquilo é cinema. Quando você pega e faz uma cena daquela, aquilo é cinema. Levando pra arquitetura, é muito interessante essas duas imagens que vem no filme, da comunidade periférica e do Rio de Janeiro, exuberante, cheio de formas, de volumes, de cores. E lá não, era o barro, era plana, era achatada, era oprimida. Mostra o começo do que seria a Cidade de Deus, né? No filme, no comecinho você tem. E é um descampado. É um descampado, é uma coisa árida, parece que sem vida. Um inferno. Exato. Eu acho muito lindo aquele filme também, Edmund, eu concordo com você. Quando eu assisti a primeira vez, cara, eu fiquei chocado demais. Eu nunca tinha mostrado de forma tão visceral a periferia do Rio de Janeiro. Aquelas entranhas mesmo, da construção daquela cidade que antes, como vocês falaram, era completamente descampada e de repente se torna aquela cidade onde ele troca por um filtro azul, se torna mais fria até. Não eram mais só os 3 bandidos lá, o trio Ternura, que antes só fazia uns assaltos, roubavam um botijão de gás e agora é voltado pra questão das drogas. Cara, a cena que mais me chocou até hoje, aquela cena do meninozinho chorando, porque foi levar um tiro. Aquela cena é polêmico, né? Como é que ele é uma cena muito louca. É muito forte. Cidade de Deus aí. Parabéns. Um dos melhores filmes nacionais, com certeza. É verdade. É muito bom. Concordo. Já sou eu de novo? É você de novo, rapaz. Eles vão sair do Brasil, vão direto pra França agora. Uau, eu também trouxe um francês. Olha aí. Será que é o mesmo?
filme de Jacques Tati. Ah, não! Meu tio, 1958. Esse mesmo. Agora não bateu nenhum filme, né? Até o momento. Eu não acredito que ele tenha trazido Jacques Tati. Trouxe. Esse filme me impactou muito, Esse cara, filme quando eu assisti. É uma coisa, é uma obra-prima. É uma obra-prima, É realmente. uma obra-prima. Meu tio, dirigido por Jacques Tati, que também faz o personagem principal. É, Mononcle. Isso, exatamente. O roteiro é do Jacques Legrange, do Jean Leroth e do Jacques Tati também. Ele roteiriza, dirige e atua. Ah, eu não E a sinopse é o seguinte: Monsieur Rouleau, que é o tio de um garoto que vive com sua família numa parte mais nova de Paris, super abastada e super moderna, vai trazer um contraste em relação à vida da família desse garoto, já que ele, Monsieur Rouleau, leva uma vida muito simples e muito pobre, morando em um dos bairros mais antigos de Paris. E no começo do filme ele nem mesmo tem um emprego. O cunhado dele, pai do garoto, acaba arranjando trabalho pra ele numa fábrica de plásticos, de que ele é dono. Isso. O que é muito interessante, né? Porque essa história do plástico tá muito presente no filme. Não, o filme é plástico, Sim. né? O filme também é muito preconizador. Ele anuncia algumas coisas. Ele é muito moderno, as cores são lindas, os tons pastel, uma coisa que lembra... Sim, só que também umas pinceladas de cores primárias bem fortes também. É muito lindo o filme, gente. Plasticamente é um filme perfeito e uma crítica também, né? Justamente, a questão do plástico que eu ia trazer é justamente a questão da crítica, porque é tudo muito artificial. Artificial. No lado da família do menino, né? Exatamente. É muito sem propósito, pasteurizado. Né? As relações, elas não são consistentes. Não. São até desumanizados, de certa forma, exatamente. né? E isso é representado pela casa. A casa faz tudo. A casa faz tudo, é toda automatizada. Totalmente automatizada. Olha, um filme de 1958. Caramba. E também tem uma coisa, que é o isolamento das pessoas em relação à cidade, em relação aos seus vizinhos, que é representado também por essa casa. E tem um muro e tem só uma garagem. Em contraste com a vida do Monsieur Rouleau, que é na parte antiga da cidade, que é toda mais bagunçada, que tem muitas escadarias, tem muitos corredores, e é inevitável que se encontre pessoas pelo caminho, nessa parte da cidade em que ele vive, né? É um questionamento ótimo pra cidade. Legal, cara. Esse filme é um questionamento incrível sobre a cidade, sobre relações, sobre história, sobre modernidade, o que é modernidade. avanços, o passado e o presente, o que é o futuro, de repente. O futuro precisa necessariamente abrir mão de toda a história que passou. Eu preciso ser moderno a tal ponto de esquecer tudo, né? todas as suas raízes, e você acaba se desumanizando, né? Esse filme é lindo. Nossa, cara. lindo. Tô curioso pra saber os primeiros lugares agora. Vocês dois que não conhecem, vocês têm que ver esse filme, gente. Eu porque tô do ponto de vista assistindo uma aula. arquitetônico, é muito interessante esse filme, gente. Por isso que eu falei antes que ele preconizava, Deus lendo, porque ele trazia essa casa automatizada, cara. E uma super dependência das pessoas em relação ao que a casa representa. Eles são dependentes da automação, né? Totalmente dependentes. Tem, acho que ali a precursora da Alexa. Sim, Acho que a precursora da Alexa tá lá. É impressionante esse filme, muito bonito. Do ponto de vista de desenho, né? A produção é muito, muito bom. Um filme incrível. É isso. Nova rodada, número 2. Vai lá, Áureo. 2 já? É. Passa rápido, né? Valeu, não, vamos fazer uma segunda lista aqui. O Áureo tá da hora. Meu Deus! Eu trouxe um filme latino, um filme chamado O Homem do Lado. O Homem do Lado? Ele é de 2009, é de Gaston Duprat e Mariano Con. É um filme argentino. O Homem do Lado desenvolve a mesma temática do excelente Medianeiras. Eu tinha colocado Medianeiras. Ah, sim. Né? Sinopse. As janelas proibidas das empenas cegas e também se passa em Buenos Aires. No filme, a abertura indevida incomoda a moradora de uma casa bem particular, a Casa Corruchet, de Le Corbusier, que é a única obra de Le Corbusier na América Latina. Lá em Buenos Aires. O arquiteto franco-suíço que praticamente lançou os fundamentos do movimento moderno. Bom, como é que é esse filme? Nessa casa, ele é arquiteto, mora nessa casa, e uma casa ao lado abre 2 janelas pro lado dele. E aquelas janelas não estavam programadas no desenho de Le Corbusier, né? Ela dá pra uma área de serviço, uma coisa assim, né? Eu acho que eu já assisti esse filme, cara. E aí é a complicação de resolver isso na justiça, eles brigam, que é uma coisa muito
interessante, aqui eu trouxe esse exemplo, porque embora sendo um exemplo modernista da arquitetura, é um patrimônio. Sim. E como lidar com isso diante dos avanços da cidade, diante da organicidade que é a cidade. A cidade é um organismo vivo, toda hora em transformação, né? Então, na minha casa não tem ventilação e eu resolvo abrir 2 janelas pequenas que dá para a área de serviço, para o jardim, e dá para uma área assim. E eles ficam loucos, porque até onde vai a arte? É um discurso bem artístico também, é quase que um manifesto. Até que ponto a gente tem a arte como a coisa mais importante? Até onde ela deve Então, a preservação dela... e a preservação dela deve ser a primeira coisa a ser levada em conta, né? E o outro que precisa da ventilação na casa dele. Sim, né? Discurso Então interessante. traz 2 lados assim bem interessantes e é um filme muito bom. A casa é realmente linda. E logo depois veio Medianeiras, né, que também lida com isso, com essas empenas cegas que desumanizam as cidades e que dão um tom de aridez, né, quando você olha um prédio, somente São Paulo. Eu acho que eu já assisti esse filme, cara. Será que a gente encontra na streaming? Eu não sei se você vai encontrar no Netflix, mas se você tiver uma outra plataforma, eu acredito que é capaz até de ter. É no Mubi. Eu tô me desmanchando em streaming, meu amigo. Desmanchando em streaming. Tua vez, Paulo. Segundo, né? É. Meu segundo filme, vamos repetir um filme que já foi Batman. falado aqui. Bateu! Batman 2022. Invejoso. Invejosa. Por que eu coloquei em segundo lugar? Porque eu achei... Tu tava falando de Gotham City, e se parar pra pensar, Gotham, ela é uma cidade tão influente que ela tem uma série só pra ela. Que eu acho ela é uma maravilhosa. personagem em si. Na verdade, Muito bem colocado. os personagens, o herói, o vilão e os cidadãos, personagens que estão coadjuvando aquelas arestas que estão sobrando ali naquela cidade. Durante a história, a narrativa se passa através da cidade mesmo. E aí aqui, por isso que eu tinha colocado, inclusive, o filme do Metrópole, eu não tenho certeza se a história do começo, se eles foram pensando, mas existem algumas semelhanças, se parar pra pensar, no protagonista do Metrópole com o Batman. Até pela função de ser um mediador, digamos assim, entre os dois mundos. Gotham City, ela é rica e você percebe de cara, porque você tem arranha-céus enormes, igual o Metrópole, só que Nova York. só que você não sabe quem são essas pessoas ricas. Onde é que elas vivem? Onde é que elas moram? O que é que elas fazem? Você só vê as pessoas se dando mal, as pessoas sendo assaltadas nos metrôs, a parte ruim da cidade, e se tem alguém rico, tá enclausurado em carros blindados com fumê. E é justamente isso. É um sistema tão fragmentado que só a existência do Batman é capaz de ligar tudo isso. A existência do Batman, ela tá intimamente ligada com o urbanismo, começando com o momento em que ele perdeu os pais dele, que foi num beco, que já é um elemento urbano. E o Batman, como ele cresceu como uma criança ingênua, muito de novo parecido com o protagonista de Metrópolis, que é o filho do homem mais rico da cidade, né? Então olha só aí algumas semelhanças. Olha aí. Ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Também, eu tô falando do filme Metrópole. Ainda, né? Do filme Metrópole. Ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos, chegando até a base, até o chão da cidade. E lá ele percebe que as coisas não são tão simples assim. Bruce Wayne, quando ele vai querer combater o crime, ele ainda tem essa visão completamente dicotômica. Aniquila quem é bandido, acabou. Aí a gente acaba com a violência. Muito simples assim, tal. Bandido bom é bandido morto. E ele mal percebe que todas as pessoas ali que cometem a criminalidade, são movidas pela mesma motivação que ele tem, que é a sensação de injustiça. Só que ele viveu numa torre a vida inteira. E as outras pessoas não viveram numa torre. Para pra perceber, o mundo não é dicotômico. Não existe essa separação de bem e mal, essa coisa do vilão e do herói. E ele é a prova disso. Ele é muito misturado. Ele totalmente bem misturado. e o mal tá dentro dele numa confusão de sombra. Todas as pessoas ali, que são os vilões, eles estão fazendo o que na cabeça dele é uma percepção de justiça. Sim. O melhor exemplo disso, e é o que faz com que o Bruce Wayne comece a entender essa nova realidade, é a Selina, que é a mulher gato, que ela é, digamos, a zona cinzenta. Você não sabe... Ela não é nem heroína, nem tanto vilã. Porque o que ela é? Na verdade, ela também é uma pessoa que sofre as consequências de uma cidade caótica, sofreu na mão da máfia, e a justiça dela é lutar pelos dela, né, que são as minorias, as pessoas mais desfavorecidas, com a sua percepção.
Sim, é por isso que o Batman é esse herói tão humano. Ele logo é humano, né? Ele não é um Super ser. dotado de poderes e isso, né? Só tem poder aquisitivo. O poder dele é o aquisitivo. Então, e ele carrega esses questionamentos, né? E aí, quando ele se reconhece como parte dessa violência, eu acho que aí é onde pega. Ele vive uma dicotomia. Sou eu, pô. Número 2, Edmund. Número 2, quem eu trago para o segundo lugar é um filme coreano. Coreia do Sul, ganhador de Oscar, de melhor filme. Parasita. Parasite! Cara, eu trouxe Parasita, né? A sinopse, né? Toda a família de Kim Kong está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que ele comece a dar aula de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Cara, esse filme é foda. É mesmo. É verdade. E a arquitetura dele tá intrinsecamente ligado com a narrativa. Na arquitetura, lá onde se escondem outras pessoas, que também eram parasitas como essa família. E ela é um símbolo de poder, de distanciamento social, de exclusão, né? Exatamente, é um distanciamento social grande. E essa é uma coisa muito triste da arquitetura, de imaginar que uma casa bonita como aquela, toda automatizada, serve como parâmetro para os distanciamentos sociais, né? Exato. Para as diferenças de classe. Na Coreia isso é muito forte, essa questão é quase ainda como se fossem castas mesmo antigas medievais. Né? Isso é muito forte neles ainda. Essa questão de hierarquia também, de pessoas de classe mais elevada em relação a pessoas de classe menos favorecidas. Eu assisti uma série, Deus Leno, muito interessante. Eu não punha fé nas séries coreanas. Né? Eu ainda assisto dorama. Mas ela passava tanto na minha frente, ela passava tanto, e eu vou já ver. Se chama Navilheira. A Navilheira, eu comecei a assistir. Ai, gente, olha, minha gente, eu precisei de um balde. Eu chorava tanto. É um filme tão delicado, porque você demora um pouco a entrar na dramaturgia, na maneira como é contado uma história pelos coreanos. Eles têm uma maneira diferente de contar. Ok, você precisa se ambientar. Depois, quando você entra no drama... No dorama, aí a coisa pega. Filho, muito bem contado, muito sensível, muito delicado. Eu adorei. Nessa série, a gente vê muito essa luta de mudança de patamar, que vem desde a escola até na vida adulta de trabalho, né? Também tem uma questão nesse filme, no Parasita, que eu vejo também a questão do domínio territorial da casa, entendeu? Aos poucos a família vai se infiltrando e vai se enraizando na casa. Primeiro é o filho, depois vem a moça, né? A mãe também vira a governanta. Vão assumindo os papéis exatamente como um parasita, né? Como um parasita qualquer. Você vai se infiltrando, vai dominando no hospedeiro e aos poucos você vai se transformando naquele hospedeiro. O parasita vai se transformando no próprio hospedeiro, né? É muito interessante aqui, a arquitetura tá muito envolvida nesse processo, nessa narrativa. Um discurso, Edmund, de que assim, aquelas pessoas, tem um pouco a ver com a fala do Paulo, as pessoas não são vilãs, elas queriam ter vida também, cara. Elas queriam viver. Exato. Elas se tornaram parasitas por circunstância social. Então elas queriam ter a chance de ter uma casa bacana, de ter um carro, de ter um jardim, uma cozinha farta, que é uma outra característica dos coreanos. As mesas são maravilhosamente bem servidas. Café da manhã. Café da manhã é uma coisa, né? Então, aí você vê assim que não tem o bandido, tem uma reivindicação, talvez, né? Tem um grito de socorro, né? Eu preciso ser visto. Ele é um filme muito interessante, cara. Ele não se encaixa. Ele tem comédia, ele tem drama, ele tem suspense, ele tem terror. Ele é um filme que não se encaixa em nada. Eu acho ele um filme fantástico e a arquitetura tá envolvida nesse processo. Totalmente. A fotografia desse filme tem uma capacidade. Ganhou, né? O Oscar. Quem sou eu, mas é incrível porque ele consegue te deixar ciente da planta da casa inteira. É engraçado como tu assiste o filme e tu consegue fazer a planta se tu quiser. Sim, isso é verdade. Você vai entrando na casa e vai conhecendo ela, pouco a pouco você tá lá no porão, né? Você começa a entender toda a dinâmica da casa, todo o fluxo da casa. É como se você fosse convidado a entrar na casa como um parasita em festa, né? Assim, toma de conta do seu hospedeiro. Também do lado de fora da cidade, a forma como a câmera ela guia quem tá assistindo, ela conta uma história, um movimento de câmera, desde quando ela tá entrando nos cômodos, como ela gira, pra gente conseguir se ambientar naquela casa. Ela ajuda a contar, né?
Desde o momento, na verdade, que eles ainda estão lá naquela cidade que fica lá embaixo. E é engraçado, eles sempre colocam a câmera de um ponto de vista que mostra o aclive da rua, pra você ter aquela percepção de, olha só, quem mora embaixo e quem mora lá em cima. Né? E não à toa a casa da família rica é a casa mais alta da rua. E a casa dos pobres é a última casa lá, o bueiro. É bem caricato, chega a ser bem caricato, é muito interessante. E, cara, aquela cena, que cena angustiante, aquela cena lá da enchente. Exato, cara, eles se escondem como uma barata, né? Como barata, como rato, né? É bem interessante também. Na casa em si, né? Aquele grande pano de vidro, né? Onde você enxerga o jardim como uma espécie de paisagem de TV, onde tudo se desenrola. Inclusive o clímax do filme se desenvolve no jardim, tudo né? lá, Então também tem essa ligação forte com... Ele quase que prenuncia, ele chama tanta atenção para aquele jardim, né? Como se assim, um convite, preste atenção, nesse jardim vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, porque ele é um típico jardim oriental, né? Lindíssimo, muito bem cuidado, grama parada, azaleias, não sei o quê, e de repente vira aquela coisa... Mas cara, Parasita, segundo lugar, é meu filme. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Seu segundo é? Meu segundo vai entrar na repetição também aqui, Opa, deu match! Eu e Deus lendo, né? que é justamente Blade Runner, Caçador de Androides. Trocamos Eu aqui. quase coloquei Blade Runner, cara. Eu fiquei, não, mas vai ter Blade Runner. Eu acho que vai a ser gente representado. falou muito já, né? Aí o que é que tem mais pra acrescentar? A gente falou dos replicantes, falou da Daryl Hannah, da Shang Yang, Shang Yang, o lindíssimo Harrison Ford. Rutger Hauer, seu discurso maravilhoso, Hauer. Lágrimas na Chuva. Imagina que ele, naquela hora, ele tá com um pombo na mão. Pois é exatamente isso. Quem é mais humano? É o replicante ou o próprio quem se diz humano? E ele tem uma pomba que é um símbolo cristão, um símbolo divino. É como se ele dominasse a criação. Ele, o robô... Ele tem a criação nas mãos, ele se agarra desesperadamente a uma vontade de ser o senhor de sua própria existência. Ele tem a criação entre as mãos. Ele tá subvertendo uma ordem. Aquilo é que faz cinema. É Aquele lindo. momento é um momento de cinema. É impressionante a paixão com que ele consegue passar esse momento, um apego desesperado pela própria vida, né? Exato. Ele lutando pela vida. Lutando pela Lutando pela vida, replicante, literalmente. né? Uhum. É E incrível. no aquilo. momento mais extremo, ele já próximo do fim, ele valorizou tanto a vida que salvou a vida do Deckard. Né? Sim, é o momento que ele descobre o verdadeiro valor da vida, em que ele solta o pombo e dá a mão pra salvar o Deckard. É uma imagem sublime da redenção do antagonista. Sim, sim. Que o Deckard quase despenca e ele salva. Ele segura, tem aquela cena que é linda, a mão Isso. dele enfaixada, né? Muito, muito bonito. Cena linda, 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 linda. Aquele filme é coisa. E é isso, Blade Runner. E agora vamos ao número 1. Bom, You The First Time of My Life deu match porque é Mononcle, né, de Jacques Tati, de 1958. Tava no primeiro, né? Eu botei em primeiro lugar porque eu acho as discussões do filme pra época, Avançadas. por isso que eu Nossa, botei muito como avançadas. primeiro lugar, porque são muito avançadas. Então você vai defender o primeiro lugar. Defende seu primeiro lugar. O meu primeiro lugar é esse, Mononcle, de Jacques Tati, onde Charles Arpel, um rico industrial e orgulhoso de sua casa futurista, eriçado com os orçamentos, com a tecnologia e com a utilidade improvável, quer evitar que o cunhado dele, Monsieur Rouleau, de caráter sonhador e livre, influencie o filho dele. Ele vai tentar atribuir-lhe um emprego em uma fábrica antes de o afastar. O filme é uma sátira à mecanização e à modernidade tecnológica. Eu trouxe esse filme porque em 1958 não existia nada do que nós vivemos hoje. Hoje a gente vive esse assoberbamento de tecnologias e apps e de aparelhos e não sabemos nos comunicar ainda. De bugigangas, né? De bugigangas, e não aprendemos a nos comunicar no âmbito mais familiar possível, no âmbito afetivo, amoroso. Você tá dentro do relacionamento e você diz sim, o parceiro entende não, você diz não, o parceiro entende sim. Tudo isso parece assim uma alegoria
alegoria de escola de samba. Uma coisa cheia de enfeite e que não levou o homem, de fato, a coisa nenhuma. Claro, eu não tô jogando os pés na tecnologia. Eu acho que muita coisa evoluiu, mas do ponto de vista humanístico, eu acho que a gente tá mais raso, sabe? Mais superficial. E esse filme é uma crítica a isso. Eu achei ele muito atual. Além de ser um filme lindíssimo do ponto de vista arquitetônico e do design, eu acho ali que ele aponta coisas. O cinema sempre trouxe isso, né? Ele sempre apontou coisas que viriam. E Messier Rouleau, acho que ele trouxe a Alexa, né? Alexa. É, Alexa. Eu acho que ele trouxe. Eu tô dizendo assim porque a casa do homem era toda automatizada, né? Tu lembra daquela fonte que tem no jardim, aquele peixe de plástico? Era o evento, né? Toda hora se repetia aqueles guichos. É horrível, é assim. Mas enfim, é um filme que vale muito a pena. Demais. Pô, legal. I'm Brazil. Welcome to Zootopia. Muito bom. Primeiro lugar, Paulo. Primeiro lugar da minha lista. Eu disse que vocês iam se surpreender, né? Eu comecei só falando filme cult, Akira Kurosawa, Metrópolis. E agora, primeiro lugar, um filme da Disney. Quem diria, né? Mas vamos lá. Mas é desenho animado? Animação de 2016, Zootopia. Não sei se vocês O assistiram. Zootopia eu não vi. Eu não vi o Zootopia. Você vai sair daqui, você vai assistir, você não vai se arrepender por ter assistido. Eu adoro Disney. E todas as polêmicas de Disney eu boto num saquinho, elas são pertinentes. Mas eu adoro Disney porque o primeiro filme que eu vi na minha vida foi A Branca de Neve, cara. Branca de Neve. Incrível, muito bem executado. E o motivo pelo qual eu coloquei esse filme é o mesmo que o Auro escolheu colocar o Star Wars Ameaça Fantasma, da direção, da capacidade dos designers de criar um mundo. Vamos lá, né? A sinopse do filme conta a história de uma coelhinha que vive num campo. Na verdade, o mundo inteiro, digamos, é um futuro onde os animais evoluíram e hoje conseguem viver como cidadãos. São humanoides, né? Assim, São basicamente... assumiram a vida humana. O Zootopia é lindo, viu? E aí ela quer, desde pequena, ser policial na cidade de Zootopia, que é a cidade grande. E os pais dela, não, mas você é só uma coelhinha indefesa. Você não pode ser policial, é coisa pra búfalo, é coisa pra... Umas paradas, assim, muito interessantes. E, assim, esse filme, eu escolhi ele porque ele também começa com uma abordagem contrária dos outros filmes que a gente falou aqui, que é o Metrópole, o Blade Runner, o Batman, porque todos esses filmes, eles iniciam apresentando uma percepção pessimista. E o Zootopia, o único problema é que ele não vai se aprofundar tanto nos temas, porque ele precisa ser pra toda a família, né? Mas ele apresenta primeiro uma cidade perfeita, onde aquele futuro, aquele futurismo, com aqueles prédios altos, mesmo com a diversidade, a cidade funciona perfeitamente. Você imagina como seria se os animais, que a diversidade de mamíferos, réptil, ave, Carnívoros, herbívoros. presas e predadores, que não são mais presas e predadores, porque eles evoluíram como pessoas, digamos assim, né? No começo é apresentado como esse lugar perfeito, onde os animais, as presas, não precisam mais fugir dos predadores. Essa é a premissa, é sempre visto como algo que ficou no passado. Mas você vê que ao longo do tempo, essa natureza instintiva, selvagem, ela ainda está presente, porque nós, e aí fazendo um paralelo mesmo a nós seres humanos aqui, mas a gente sabe que o ser humano ele é muito mais movido ainda pelos instintos naturais do que pelo racional. A nossa evolução como seres racionais é muito recente na história. Todas as nossas motivações ainda são instintivas. E esse filme ele aborda exatamente essa questão, mas o que tem a arquitetura aqui, que é o principal, e por que eu acho que o Áureo vai gostar demais, se é que ele não já assistiu esse filme. Já. Aquele começo lá que ele mostra a cidade adaptada para cada tipo de animal. Os animais que são mais do frio, eles vivem em uma região da cidade que é coberta de gelo e hermeticamente protegida. Aí os hamsters, eles têm uma cidadezinha miniatura dentro da cidade maior. Ou seja, é mais ou menos como se fosse uma metáfora a uma utopia. De uma cidade. Na cidade. Justa. Onde Onde todos tivessem o seu espaço. os cadeirantes têm acesso às rampas. E toda a cidade, o conceito dela, além de lindo e inspirado muito fortemente, eu
acredito no Gaudí, com aquelas formas naturais, assim, caraca, prédios que tem umas janelas que lembram as manchas da girafa, lembram os animais, incrível, lindíssimo, lindíssimo. Interessante, cara. Eu assisti esse filme, mas eu vou agora olhar com outros olhos. É muito massa. E ele faz um paralelo, ele tem uma metáfora ali escondida, sutil, às drogas, que é a justificativa do problema lá, de por que os predadores estão começando a atacar as presas. E começa a ter os casos, né? No filme acontece isso. Ela é policial e ela vai investigar o que tá acontecendo. É uma luta a vidinha dela pra poder ganhar esse status. É que, na verdade, esse negócio de é que nós somos evoluídos e agora a gente vive bem em sociedade. É mentira, esses predadores sempre foram assim, eles são... É a natureza deles. Tem todo esse discurso, que é exatamente a dúvida política que estava sendo inserida naquela época e até hoje, né? Dentro de Zootopia ainda, mas mudando um pouco de assunto, a cena deles lá naquele departamento burocrático, cara, com a preguiça. Nossa senhora, cara, legal, que cena maravilhosa. É muito legal. As caras, né? Eu acho impressionante, cara, como eles conseguem fazer os trejeitos. Eles colocam os trejeitos. Mano, Muito bom. Muito bom. Don't beat yourself up. No need to run so fast. Sometimes we come last, but we did our best. Pessoal, terminando aqui na minha viagem internacional, depois eu fui observar, tem um filme de cada país aqui, né? É que legal. Ele era quinto, depois foi pra terceiro, voltou pra quarto, e aí, no final das contas, eu dei uma olhada novamente, né? Não consegui assistir novamente, né, pra esse episódio, mas eu peguei os primeiros 10 minutos do filme no YouTube, e eu fiquei, não, cara, tem que ser esse aqui vai ter que ser o primeiro, que é um argentino, na verdade, ele é metade argentino, metade espanhol, que é o Medianeiras. Eu botei ele aqui e tirei pra poder botar o homem do lado. Olha aí, pois eu assumi, Medianeiras, cara, É maravilhoso esse filme. Eu assisti... Esse filme tá com mais ou menos uns 10 anos, né? Mais ou menos. Ele é de 2011, do Gustavo Tareto. Martin, né? Está sozinho, passa por um momento de depressão e não se conforma com a maneira como a cidade de Buenos Aires cresceu e foi construída. Ele é um web designer, meio neurótico, pouco sai e fica grande parte do tempo no seu computador. É através da internet que conhece Mariana, que inclusive é a arquiteta no filme, né? Sua vizinha também solitária e desiludida com a vida moderna de uma grande cidade. Eu acho muito interessante esse filme, ele faz uma relação direta, bem no início do filme, os primeiros 10 minutos, como eu falei pra vocês, da cidade com a sua população. Ele descreve Buenos Aires como uma cidade que não tem critérios, é um prédio alto do lado de um prédio baixo, é uma cidade repleta de fios pra conectar quem, né? Se as pessoas estão vazias, reclusas nas suas casas. E tem aquela questão da medianeira, que são aquelas laterais dos prédios, são as empenas, exatamente, as empenas cegas da cidade de Buenos Aires, onde é proibido você fazer as aberturas. E tem essa metáfora no filme em relação às janelas, às ventanas que os moradores desses prédios fazem ilegalmente nesses locais, nessas empenas, pra deixar a luz passar, um sopro de luz na vida dessas pessoas, né? Então, respirarem. Tem toda essa metáfora em relação ao caos que a gente vive. Fica obtusa, né? À medida que você não tem janelas, você se torna... Exatamente, né? E diversas vezes no filme, os dois personagens, eles se cruzam, mas não se veem, não se enxergam, né? Tem um momento lá no filme que ele fala, assim, descrevendo Buenos Aires, é uma cidade onde você tá de passagem, você não se sente pertencente à cidade, né? Então tem toda essa discussão em relação ao que a gente falou dos outros filmes, né? Em relação a você se sentir pertencente à cidade. Sim, sim. Ele fala até o que é esperado de uma cidade que dá as costas pro rio, pro seu rio, né? O Rio da Prata, né? É o que eu sinto aqui por Tereza. Pois é, então, cara, revendo esse início do Medianeiras, eu fiquei, não... É muito lindo esse filme. Que discussão foda, bem no início do filme. Aí depois eu entendi porque ele ficou no meu subconsciente de colocar numa lista em relação a filmes que tem essa relação com a arquitetura, com o urbanismo. Ele mostra essa relação caótica entre a população geral, né? Por isso é meu primeiro. E eu defendo a candidatura dele. Vote Medianeiras. Vote Medianeiras. Muito bom, assistam. Quem não assistiu, assista, que é muito, muito, muito bom. Vai lá, Deus lendo. Então vamos lá, para o meu número 1. Bom, eu vou fazer o fechamento aqui, porque eu comecei em Cuba, mas não vou retornar a Cuba, mas eu comecei com o filme de Wim Wenders e vou fechar com o filme de Wim Wenders. Alguém arrisca aí qual é o filme? Vocês são muito cult, velho.
Asas do Desejo. Só viajando. É exatamente esse filme. Qual é o filme? Asas do Desejo. Asas do Desejo ficou em português. Eu não sei como foi em alemão. Em alemão é Der Himmel über Berlin. É O Céu sobre Berlim. É, um céu sobre Berlim. É um filme de 1998, né? Que é um drama, fantasia e romance de 2 horas e 8 minutos. Que é muito bonito. Muito lindo, direção do Wim Wenders, né? Que é um diretor que eu realmente amo de paixão. O roteiro do Peter Handke e também do Wim Wenders. E a sinopse é o seguinte: numa Berlim pós-guerra, 2 anjos, Damiel e Cassiel, vagam pela cidade, invisíveis aos olhos dos mortais, tentando confortar as pessoas, principalmente aqueles que sofrem de solidão e depressão, que encontram pelo caminho. Um dos anjos, né, que é o Damiel, ele acaba se apaixonando por uma trapezista de um circo. E por conta disso, ele deseja abrir mão de sua imortalidade para poder vivenciar tanto as dores quanto as alegrias cotidianas dos mortais. É muito lindo o trabalho desse filme, esteticamente. É magnífico, o preto e branco dele é um preto e maravilhoso. branco lindo. Fala dos anjos, onde Pessoal, os anjos habitam, as bibliotecas, as pontes. Sim. É lindo como ele mostra isso. Uma Berlim. E é isso, esses espaços abertos e fechados nessa Berlim, mostrados pelo diretor, é que são imagens fantásticas. Né? Berlim acho que tinha acabado de se libertar praticamente, né? Não, ainda não, ele é Ele é de antes de antes da queda do muro, e o muro aparece no filme. É desolador, né? Sim, Uma dor, tem uma coisa... Eu acho que ele traduziu muito bem o sentimento, Deus Leno, de um berlinense com aquele muro atravessado no meio dele. exatamente, é uma das coisas que ele capta muito bem durante todo o filme. Uma desesperança, né? É uma ruptura, né, que existe, por causa da separação entre Berlim Oriental e Berlim E Ocidental. o filme é tudo uma ruptura. É uma ruptura do anjo com o Deus? céu, né? Com Deus. Ele aparece depois sem as asas. Sem as asas. É muito bonito. A cena da menina como trapezista, que faz uma referência a um anjo, né? Também, Sim, ela também ela é um Tem anjo. asas, Ela né? tem asas. Ele se apaixona por uma trapezista, uma figura tão icônica no circo, né? E ela é aquela figura que desafia. A que desafia. E é o mesmo que ele estava Querendo fazer, né? Ela se propunha a se lançar no ar e ele se propunha a se lançar na terra, terra, né? justamente. Perdeu as asas para poder viver o amor. É uma poesia. É uma poesia, assim como é a poesia o cenário desse filme, que é uma Berlim às vésperas da queda do muro, que o Wim Wenders traz ao protagonismo como uma personagem cheia de sentimentos e de emoções. Berlim hoje considerada uma das cidades mais modernas do mundo. Uma das mais vivas da Europa. Mais vivas, né? De todas as formas. Hoje ela é considerada uma cidade ultramoderna, cheia de futuros, né? Sim. E aparece ela lá antes do muro, sendo o cenário para esses anjos, cara. Aí eles aparecem no alto das torres, Nos metrôs, nas pontes. Vem cá, tem um clipe do YouTube que parece... Calma que eu chego lá. Opa! Olha aí, tá Vai lá, vendo? Deus, né? Peguei a referência. E é justamente por isso, porque é como eu falei também da maneira que o Wim Wenders filma, como ele filmou o Buena Vista, que é maravilhoso, mas aqui também tá absurdo de magnífico. Como ele junta tudo, diálogo, a narrativa, os personagens e o entorno. É muito Tudo bonito. tá muito E é um coeso. filme que eu acho que a gente poderia colocar, Deus Leno, como um marcador de época. Sim, justamente. Existia naquele momento, assim, uma desesperança. Ele é de quando? 1900 87. O muro caiu em 89. e a gente estava vivendo há pouco tempo da retomada da democracia, né? Sim, exatamente. Ele traz essa busca do homem por lutas, né? Por coisas. Sim. Ele lutando pela trapezista E dele. também tem um sentimento e um resgate, uma reflexão de tentar entender o que é que ele perdeu de tão bom que levou ele até a guerra e a destruição de Berlim. Porque mostra muito, ele mostra algumas imagens históricas da época da guerra e mostra também muitas partes da cidade que estão totalmente destruídas e detonadas. E tem um personagem nesse filme muito velhinho, que é muito interessante, que tem frases belíssimas, assim como tem outros personagens também que tem frases memoráveis desse filme. Do próprio Damiel tem ele falando: é fabuloso viver só em espírito, dia a dia, eternamente, e testemunhar o que é espiritual nas pessoas. É lindo isso, né? É lindo isso. E voltando ao velhinho, que o Cassiel costuma acompanhar, Cassiel, que é o outro anjo, né, que é colega do Damiel, que é um velhinho que vai passeando procurando uma praça que ele não consegue encontrar mais, porque ele não reconhece mais o lugar, destruído totalmente pela guerra. Aí ele fica perguntando onde é que é a tal praça, né? Aí ele diz assim: ninguém conseguiu ainda contar um épico sobre a paz. O que há de errado com a paz? Que sua inspiração não dura. A guerra tem, né? A guerra tem vários poemas épicos, contados e rememorados. E assim, inflama, né? Inflama as pessoas, Gera né? conversa. Nossa, é um lindo filme. Esse É filme é maravilhoso. muito bonito. Ele me impactou demais. Esse filme faz parte daqueles filmes... Sim, espírito do seu tempo. É o espírito do seu tempo, que é, É o o Zeitgeist. Zeitgeist. O Asas do Desejo faz parte desses filmes, né? É um filme muito poderoso. É. Extremamente poderoso. Verdade. Obrigado por você trazer ele e a gente poder falar dele agora. É um prazer e uma emoção falar desse filme.
Edmund, sim, a coluna da Vitória que tem em Berlim. É. Lá foi filmado o clipe de... Sei, né? E ele tá lá em cima, ele aparece lá em cima. Exatamente, Áureo, no ombro da estátua. Que é o clipe de Stay, Far Away So Close, que é uma das músicas que eu mais adoro do YouTube, fazendo referência num clipe a um dos filmes que eu mais amo na vida. Cara, quando eu vi a primeira vez, eu achei foda. O clipe tem os anjos, né? E é uma cena icônica do filme, o Cassiel pendurado no ombro da estátua. Nossa, vocês falando, eu tava me vendo no... Eu não assisti o filme, né? Veja o filme. Mas vocês falando, eu lembrei do clipe. Não sabia que era essa referência. E o filme está no YouTube completo. Olha aí, tá fácil. Asas do Desejo. Vou atrás. Fiquei curioso. E é isso, gente. Esse foi o filme número 1 da minha lista. Because when he hurts you, you feel alive. E aí o resultado? A votação é pra escolher o filme que represente Eu isso acredito que não precisa ser entre os primeiros, né? Pode ser... entre os 5, né, de cada um, né? Entre Olha, eles, eu assim. não sei, foram filmes tão incríveis. Que não pode votar no próprio, né? Consenso, vamos tentar o consenso. Olha, eu acho que, assim, de todos, eu adoro cinema, mas eu votaria no filme que representa essa nossa discussão aqui, Medianeiras. Olha aí, eu acompanho o voto do ilustre relator. Parabéns pela sua escolha. Eu vou votar no Medianeiras porque, enfim, foi o que eu coloquei em primeiro lugar, então não preciso defender. Mas eu acho o Medianeiras muito poderoso. Tem uma discussão muito rica sobre arquitetura e urbanismo bem no início do filme, então é quase uma aula de urbanismo. Eu só não tenho como Não votar assisti. porque eu ainda não assisti o filme. Eu acho que no quesito arquitetura e urbanismo, Medianeiras, porque os outros trazem algumas questões de cidade, uns pelo lado da estética, mas eu acho que Medianeiras É um mais filme completo, que né? É mais completo. Então é isso, Medianeiras vence como o filme top 1 que representa arquitetura e urbanismo no cinema. Top 1, né? Argentina. Top 1. Aê! Los Hermanos, né? Gente, o papo foi realmente maravilhoso. Essa aqui foi a pauta fria mais quente da história. Que tenham mais pautas Que frias tenham como mais essa. pautas frias como essa. E só agradecer a vocês pelas trocas. Tem filmes aqui que eu também não vi, né? E vou pegar com vocês com certeza. Só agradecer mesmo. Áureo, Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tô sempre, obrigado, pessoal. Pode contar sempre comigo, viu? Aquele que não quer sair mais nunca de dentro da arquibancada, né? Cara, eu que agradeço aqui. Obrigado por acrescentarem no meu arsenal de filmes pra ser assistido. Com certeza vou sair mais esperto. Legal, muito obrigado, pessoal. Valeu, muito bom papo. Valeu demais. Valeu, gente, e até a próxima. Just the bang and the clatter as an angel